Você sabia que durante este mês de dezembro são intensificadas as ações de prevenção e combate à AIDS? Muitos mitos ainda existem sobre o assunto e a falta de conhecimento gera preconceito. Saiba mais na reportagem de Raquel Amorim. 900 mil. Esse é o número aproximado de pessoas que vivem atualmente com o vírus da imunodeficiência humana HIV no Brasil. Mais de 30 anos após sua descoberta, a AIDS ainda é um problema de saúde pública. Apesar da gravidade, nos últimos 5 anos o número de mortes causadas pela AIDS caiu 22,8% no país. Em contrapartida da realidade nacional, no Rio Grande do Norte a taxa de mortalidade teve um aumento de 45,8%, maior média do Nordeste. A falta de conhecimento sobre o assunto faz com que as pessoas criem mitos sobre a doença. Você sabia, por exemplo, que uma pessoa pode ter HIV e não ter AIDS? Isso mesmo. HIV é o vírus causador da doença AIDS, que ataca o sistema imunológico e afeta a capacidade do organismo se defender. A AIDS, por outro lado, é a manifestação do vírus HIV. É possível, portanto, que a pessoa tenha o vírus, mas não desenvolva a doença. Não saber essa diferença acaba tornando ainda mais difícil lidar com o diagnóstico. É o caso de José Carlos. Ele descobriu que tinha um HIV quando ainda era menor de idade e desde então luta diariamente contra o vírus. De início, o que eu ainda sabia era muito pouco, então na minha cabeça eu ainda iria morrer, mas que aquelas medicações poderia tornar isso um processo mais tardio. Então eu foquei nisso, de simplesmente só aproveitar enquanto desse. Mas na minha cabeça, o pouco que eu sabia era só de que a AIDS matava. E com base nisso eu fui desenrolando, tentando entender mais alguma coisa, e aí comecei a pesquisar, comecei a ler artigos, e só depois disso foi que eu comecei a entender que realmente era possível viver com HIV. Outro mito frequente sobre o HIV é sua forma de transmissão. O vírus pode ser transmitido através de sexo sem camisinha, compartilhamento de instrumentos diversos não esterilizados, como agulha, seringa e piercing, transfusão de sangue com a presença do vírus e de mãe para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Já o sexo com proteção, contato pela pele, pelo ar, suor, picada de inseto, compartilhar objetos como talheres e copos, sabonete, toalha e lençóis não transmitem a doença. Segundo dados da UNAIDS, Programa das Nações Unidas, em 2018, cerca de 8 milhões de pessoas não sabiam que estavam vivendo com HIV. Por isso, a importância de ficar alerta aos sintomas e, em caso de suspeita, fazer o teste rápido. Os sintomas mais importantes, eles começam a aparecer quando uma das células que a gente mais utiliza para predizer a imunossupressão do doente começa a cair. Ele pode ter manifestações que ele atribui a outras causas. Por exemplo, o indivíduo é comum ter doença dermatológica recorrente, eczemas, nunca havia tido e passa a ter, febre sem uma causa plausível, diarreias, pneumonias de repetição. E nesse circuito de sinais e sintomas e de aparecimento desses tipos de manifestações, obrigatoriamente o médico assistente geralmente já solicita a sorologia para HIV para poder iniciar o tratamento, se positivo. O Hospital Rafael Fernandes é referência de tratamento do HIV/AIDS. Aproximadamente 1.200 pacientes soropositivos são atendidos aqui por uma equipe de multiprofissionais. O nosso hospital, o Hospital Regional o Rafael Fernandes, ele tem essa missão durante o ano todinho, através de várias ações que são desenvolvidas no hospital, tanto para dentro como para fora do hospital, o ano todo. O hospital se destaca também por oferecer um atendimento humanizado. Lá os pacientes se sentem acolhidos. O primeiro passo é acolhimento. Então a equipe está disponibilizada para acolher esse paciente, esse usuário, essa pessoa. Chegou com o teste, em seguida vai passando por essa equipe e já de imediato
Já colhemos o exame chamado carga viral ICD-4, que colhe aqui no Hospital Rafael Fernandes. A partir do próximo mês já será realizado aqui. Até hoje a gente ainda colhe nas terças-feiras e encaminhamos para o Laboratório Central em Natal. Todos que compõem a equipe do Rafael Fernandes, que são profissionais excelentes, extremamente humanizados e que me acolheram super bem. A luta do paciente soro positivo não é apenas contra a doença, mas principalmente contra o preconceito, que muitas vezes chega a assustar. O preconceito, no geral, ele causa muito medo. Porque embora a gente fale, embora hoje eu fale abertamente sobre isso não significa e não implica dizer que eu não sofra preconceito e não seja vítima dos estigmas, porque eu sou sim. Então, se eu sou vítima desse preconceito e eu não oriento essa pessoa, eu chego lá e processo, o meu trabalho não está sendo feito da forma correta. Apesar das dificuldades, José Carlos decidiu encarar o problema de frente. Pela tela do celular, ele conta sua história e ajuda outras pessoas que também vivenciam essa realidade. Eu ia para as consultas, fazer os exames, e eu via a angústia das pessoas e eu ficava mais angustiado ainda, porque eu não sabia muito e aquelas pessoas sabiam menos ainda. Aí, a partir dessa necessidade, eu comecei a falar, tentando aí desconstruir um pouco desses tabus que existem. Eu tento falar um pouco da minha experiência, do meu processo de superação e realmente tem dado certo. Embora eu achasse que não daria tão certo, tem funcionado bastante. Foi na tentativa de combater o preconceito e debater essa temática que, em 1988, o Ministério da Saúde adotou a campanha Dezembro Vermelho. Aqui em Mossoró, estudantes da UERN realizaram diversas ações alusivas ao combate à AIDS. É uma sala temática que a gente espera trazer um pouco sobre a história do HIV, as estatísticas, um pouco sobre o tratamento antirretroviral que é oferecido pela essa população gratuitamente pelo SUS, assim como outras vertentes de combate a essa infecção, pelo HIV e também a doença AIDS, como a quebra dos preconceitos e alguns aspectos mais particulares do HIV e da AIDS na população LGBT. Uma ação como essa, ela permite tanto para você reduzir a questão dos preconceitos que o portador de HIV sofre, permite a gente conseguir desmitificar muitos pensamentos que as pessoas têm ainda retrógrados com relação a portadores de HIV. Ela permite também as pessoas terem mais conhecimento sobre como realmente se adquire e ajuda, então, a diminuir índices e estatísticas relacionados a essa doença que continua aumentando no Brasil. No Dezembro Vermelho, nós damos ênfase a esse assunto, que tem que ser discutido o ano inteiro, porque o HIV ocorre todos os dias, as contaminações por HIV, novos casos de AIDS e por aí vai. Mas o Dezembro Vermelho em si ele é muito importante sim para dar essa ênfase, para mostrar realmente às pessoas que essa epidemia existe, que é justamente dizer para essas pessoas que está tudo bem você ter HIV, que infelizmente acontece e que todo mundo está propício a isso. Fique ligado na nossa programação e acompanhe a UERN TV também através do YouTube, youtube.com/UERNTV ou através do Instagram, @UERNTV. Em outro momento a gente volta com mais informação para você. Até logo!